Marco Antônio Sabino está toda quinta-feira conosco aqui no Jornal Gente, trazendo bastidores do governo municipal, do governo estadual. Hoje foco na Prefeitura de São Paulo, não é, Sabino? Porque deve ser muito bom ser prefeito, mas esse caminho também às vezes é árduo, não é? Bom dia, Thaís, bom dia. Edu, Sônia, Pedro, ouvinte. Bom dia. Sim. O prefeito Ricardo Nunes passou já dos 100 dias de gestão, né? Ou seja, está acabando aí a lua de mel. Prefeito que deixou uma imagem nesse período de um homem discreto, conciliador, até afável e simpático, segundo algum deles. Mas essa imagem pode começar a mudar a partir de agora, porque o prefeito tem a obrigação de tomar decisões que podem ser impopulares, né? Elas refletem também uma necessidade de geração de caixa para a prefeitura depois de um ano ruim para todos, que foi o ano da prefeitura. Elas já foram anunciadas, mas vamos falar um pouquinho de cada uma, com um pouquinho de detalhe, com aprofundamento aí. O primeiro assunto a ser enfrentado é a questão da chamada taxa do lixo, ou, como preferem os marqueteiros, ecotaxa. Fica mais simpático falar ecotaxa, né? Mas... Melhor que prefeitaxa, né? Melhor que Nunes taxa, Ricardo taxa. Né? Eu vou falar disso. Mas o valor não está definido, deve ser cobrado, segundo as primeiras negociações, na conta de água, né? E o prefeito explica que essa taxa é justificada pela necessidade de dar destino ao lixo, aos resíduos sólidos da prefeitura, cada vez mais um problema das grandes cidades. A gente está ouvindo o Sérgio Aveleda aí, que é um grande especialista em cidades, em smart cities, e esse assunto vai ter que ser tratado também pelos prefeitos. Mas Sabino, essa necessidade sempre existiu, desde que o mundo é mundo. A gente está falando de um imposto novo para pagar uma conta que sempre existiu, é isso, né? É isso, e não se trata, segundo o prefeito Ricardo Nunes, de uma opção, de uma decisão da prefeitura, mas, segundo ele, de uma obrigação da prefeitura de cumprir uma lei federal que exigiria a cobrança dessa taxa ou a compensação, ou se identificar esse valor em outros orçamentos da prefeitura. Quer dizer, ele teria que tirar dinheiro de outros lugares se não criasse essa taxa. E como lembrou bem o Edu, essa taxa levou a ex-prefeita Marta Suplicy a ganhar a alcunha, né, de Martaxa, né? Então... é uma questão complicada para o prefeito enfrentar. E, Sabino, são desgastes inevitáveis aí do cargo ou isso dá para ser... Não tem como, né? Não, são desgastes inevitáveis do cargo que precisam ali de algum tipo de compensação. A prefeitura vai ter que pensar. Agora, vocês imaginam isso, o IOF, que teve um reajuste no governo federal, gerou toda essa polêmica, está gerando toda essa polêmica. Essas taxas aqui podem pesar ainda mais no bolso da população de São Paulo, muito mais do que o IOF, que é só para operação financeira. Não aguenta mais despesa, Sabino? Pelo amor de Deus. Pois é. Só um parênteses aqui, também aí brincando com o que o Edu falou sobre Marta Suplicy. Cadê a ex-prefeita Marta Suplicy? Ela é secretária de alguém, né? Secretária do prefeito Ricardo da Nunes. prefeitura. Ela é secretária de Relações Internacionais. Ela sempre teve posições importantes no cenário político, posições firmes no cenário político. É uma ex-prefeita com uma taxa de aceitação, se fizer qualquer pesquisa, muito boa, né? Mas sumiu, desapareceu do cenário político, né? Sumiu, mas acho que isso só começou a acontecer quando ela saiu do PT, não é? Quando ela mudou de partido pro PMDB, depois aí desistiu, perdeu, brigou. É semelhante a outros políticos que abandonam ali a sua base e passam pro outro lado e não conseguem conquistar esse outro lado, que sempre olha com desconfiança para esse político. Alguém aparece aí na cabeça de vocês? Só a pergunta, desculpa, Sabino. Só para passar a bola, e daí deixa claro qual é o tamanho das composições políticas. Porque a gente fica com essa... Vota em pessoa, brasileiro vota em pessoa, brasileiro vota em pessoa. Aqui está pelo menos uma dúvida se isso é sempre verdade. Bom, a outra iniciativa, voltando ao assunto, a outra iniciativa é a questão do IPTU. Esse pesa demais no bolso de qualquer um, né? A prefeitura diz que tem que rever a chamada planta genérica de valores da cidade, dos imóveis da cidade. Ou seja, traduzindo, aumenta o IPTU. A justificativa é que houve melhorias em alguns imóveis, uma estação de metrô, por exemplo, próxima, que teriam valorizado esses imóveis e, portanto, tem que pagar mais imposto. O IPTU é calculado sobre esse valor venal, né? Aliás, esse valor venal, por vezes, é maior do que o valor de mercado dos próprios imóveis, né? É inacreditável isso. O
prefeito explicou que a alíquota não muda, o que muda é essa valoração dos imóveis. Apenas o valor dos imóveis serão revistos, né? Mas o prefeito também diz que alguns bairros podem ter redução. É o caso do Morumbi aqui. Segundo ele, porque os imóveis caíram de preço no Morumbi e, portanto, pode haver a conferir, né? Contudo, no frigir dos ovos, é reajuste na maior parte dos carnês que vão chegar no ano que vem. Tem gente até alugando imóvel para pagar só o IPTU, alugando pelo mesmo preço do IPTU para se livrar dessa despesa. Essas duas questões, a questão da taxa de lixo e do IPTU, tem que ser aprovadas pela Câmara Municipal, pelos vereadores. Ou seja, vai ser um teste também para os vereadores em relação à imagem deles junto à opinião pública. E, finalmente, a terceira medida que deve mexer aí com a popularidade do prefeito é o reajuste das tarifas de ônibus, né? A gente sabe que nos 2 últimos anos elas não aconteceram, principalmente no último ano. Ela já era necessária, mas a prefeitura optou por aumentar o subsídio para as empresas em vez de dar o reajuste, porque se tratava de um ano eleitoral, Bruno Covas era candidato e a imagem do prefeito é sempre prejudicada quando há reajuste de tarifa de ônibus. As empresas que têm um lobby poderosíssimo dentro dos gabinetes da prefeitura estão dizendo que os insumos aumentaram, o que é verdade, especialmente o diesel aumentou e que esse reajuste ou do subsídio novamente ou da tarifa, que parece que é o que virá mesmo, é o aumento da tarifa dessa vez, justificariam qualquer aumento de preço, qualquer reajuste. Enfim, são medidas aí que o prefeito vai ter que enfrentar nos próximos dias. Elas já estão sendo discutidas. Ontem mesmo houve uma discussão numa reunião interna e o prefeito vai ter que tomar uma decisão e, vamos chamar assim, botar a cara para bater dessa vez. Marco Antônio Sabino participa com a gente aqui toda quinta-feira do Jornal da Bandeirantes, gente com assuntos locais da política municipal, trazendo informações importantes para os nossos ouvintes. Obrigado, hein, Sabino? Até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, Bom dia. Sabino. Ótimo dia.